Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os hikikomori. Quem são, o que comem, onde vivem. Os hikikomori, eles são pessoas que por motivos variados evitam o contato social e acabam se isolando em suas residências. Tendo casos de pessoas passarem meses ou anos sem sair de casa. E também essas casas muitas vezes estão em condições insalubres, né? A pessoa ela não sai nem para levar o lixo para fora, fica empesteado, né? A pandemia, né? Ela fez com que várias pessoas experimentassem um pouco dessa vida, né? E muita gente estava enlouquecendo, né? A gente via não conseguia ficar em casa, né? Mesmo com o risco de morte alto, né? Mesmo com a pandemia, tinha gente que queria sair, não conseguia ficar, estava enlouquecendo. Essa condição, né? Ela foi primeiro vista no Japão, né? Se achavam que era alguma coisa mais cultural, né? Porque o Japão é um lugar muito reservado, né? Se exige muito das pessoas, né? Assim, tem a pressão social em cima do indivíduo é muito grande, né? Cobram muito dele, né? Mas a psiquiatria, a psicologia já sabe que não é bem isso, né? Que tem em vários países, né? Eu sou um hikikomori, por exemplo, né? Que eu não saio de casa para nada, né? Quando chegou essa pandemia aí do coronavírus, eu não senti diferença praticamente nenhuma. Minha vida ficou praticamente igual, só. A única mudança foi que quando as poucas vezes que eu saí, eu tinha que sair de máscara e quando eu voltava, eu já ia logo pro banheiro tomar banho, já desinfectar, né? Botava as roupas tudo no cesto e pronto, assim. Mas a frequência com que eu saía não diminuiu, né? Ela ficou praticamente a mesma, né? Agora, assim, né? E por eu ser hikikomori, né? E eu estar vivendo essa condição, acho que tem alguns fatores. Na verdade, um fator, né? Determinante para fazer com que a pessoa se isole, né? No caso. Que foi o meu caso, né? O seu pode ser diferente, né? Você tá ouvindo aí, né? É igual no princípio, né? No começo desse vídeo eu falei, tem vários fatores que levam a pessoa a ser uma hikikomori. O meu principal fator é que eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito tímida, né? Muito isolada já, né? Sempre fiquei mais no meu canto, onde quer que eu estivesse. Já fiz karatê, já fiz aula de inglês na escola, na faculdade, todo lugar que eu ia era desse jeito, assim. E o pior de tudo é que nesses locais, né, o sentimento de você ficar sozinho no meio de outras pessoas é pior do que você estar completamente sozinho. Se você está dentro de casa sozinho, é ruim. Não é bom, não é uma coisa boa. Mas você ficar sozinho no meio de outras pessoas, cara, é desesperador, cara. É um trem assim que te corrói por dentro. Você sente a pior pessoa do mundo, cara. Você quer sair daquele local correndo, entendeu? Por isso que esse é um dos motivos que eu não saio de casa, entendeu? Que eu não gosto de sair. Às vezes quando eu tenho que sair pra ir no médico, comprar alguma coisa pra comer, essas coisas, se eu ficar muito tempo fora de casa, eu já fico meio cansado, já fico meio. Não gosto muito de sair e tal. Então esse eu acho que é o principal fator, né, de muitas pessoas se isolarem, né? Tirando por base eu, né, novamente, né? Você pode ter outra coisa que te faça querer se isolar socialmente, de ficar só em casa. E tá normal, tá correto, tá? Você não precisa se sentir mais estranho que os estranhos, né? E uma coisa interessante, né, de se pontuar, né, seria que a relação entre os hikikomori e os incel, né? Porque, pelo que eu vejo,
uma grande parte dos incels são hikikomori. É uma relação meio que uma leva a outra, né? Se você não sai de casa, não tem como você ter alguém, né? Por isso que boa parte dos incels são hikikomori, né? E aliado a isso, né, quando você sendo incel, você saindo de casa para fazer suas coisas, para ter contato social, aí esse sentimento de solidão, ele é somado ao sentimento de solidão relacionado a relações amorosas e tudo mais, né? Você sai de casa e vê casais felizes, né? Ou ver pessoas com filhos, ou ver famílias, né? Ou ver mulheres ou homens atraentes, isso te causa um mal, né? Porque você vê algo que você deseja, mas que você nunca vai conseguir. Aí você se isola dentro de casa também. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar se o hikikomori e o incel são condições completamente diferentes. Às vezes eu tô achando que eu sou hikikomori e incel, mas não, às vezes eu seja só incel, talvez possa ser separado, entendeu? Até porque muitos hikikomori não são incel, apesar de ter bastante hikikomori incel. E às vezes eu me pergunto, né, se num futuro próximo isso vai ser declarado como vai ser considerado, né, como um fator desabilitante para o trabalho, né? Depressão, estresse, né, já estão sendo considerados, né? A pessoa já tem algumas que até entram com aposentadoria, né? Isso ia ser ótimo, né? Mas é porque realmente eu mesmo, eu quero trabalhar assim, ficar parado assim, sem fazer nada é ruim, cara. Mas ter contato social é tão ruim quanto, cara. Você fica numa sinuca de bico, sabe? Então, por isso que os hikikomori também, quando eles não fazem nada da vida, cara. É por isso que você fica vegetando dentro de casa, entendeu? Não estuda, não trabalha. Talvez o próprio incelismo também vai ser considerado um fator desabilitante, né? Vai ser entrando no rol de doenças, né? Da psiquiatria, psicologia, né? Junto com os hikikomoros já estão mais avançados em relação a isso, né? Os estudos eu fui pesquisar, né? Porque eu sempre pesquiso para fazer esses vídeos, ó, como é que eu sou atencioso. Já tem uma literatura mais completa, né? Nos casos em relação aos hikikomori. Mas você aí, isso, sem ser o hikikomori, isso não é uma carta branca para você virar um extremista, você se radicalizar. É sofrido, algo que a grande maioria das pessoas não sabem, né? Nenhuma dessas duas condições as pessoas, tanto o incel quanto o hikikomori. Se perguntar para qualquer cidadão aí andando no meio da rua aí, o que é cada uma dessas coisas, provavelmente ele não vai saber falar de nenhuma delas, não vai saber o que significa isso. Mas vamos aí, vamos mostrar que a gente existe, mas mostrar que a gente existe não é causando mal por aí, atacando escola, sendo misógino, racista, não. Não é assim que a banda toca, porque ao invés da gente ter um apoio, né, das outras pessoas, ter o apoio, ter a compreensão, né, a gente vai ser criminalizado. E quem vai pagar o sapo é outras pessoas que são quietas, não fazem nada, não fazem esse mal e são colocados no mesmo grupo desses malucos aí. Então, cuidado. Você está se radicalizando, procura ajuda, psicólogo, psiquiatra. Então é isso, pessoal. Falou.